Meus irmãos, vamos abordar um tema curioso sobre os 7 pecados capitais. Quem criou esta origem de 7 pecados capitais? Quais são esses pecados? Então, fique até o final para você entender essa história e saber desses 7 pecados. Eu quero te pedir, se você não se inscreveu nesse canal de mensagens bíblicas, de reflexões e pesquisas bíblicas, se inscreva agora, clique aí no joinha, dê um positivo para nós que você gostou, faça um comentário e compartilhe com os seus contatos. Vamos divulgar informações como essa. Eu quero te dizer que o início de tudo isso é um monge que nasceu na região que atualmente é a Turquia, e o nome dele é Evagrio do Ponto. Lucas, quando escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, ele se refere à região de Ponto e Frígia, que atualmente pertence à Turquia. Evagrio nasceu lá, um monge, escritor cristão, do ano 346 ao 399. Então, ele escreveu um ensinamento sobre os 8 males do corpo. Esses males que ele está se referindo são pecados, são tentações que vêm bater as portas do coração. Mas isso não ficou tão conhecido através dele, mas ficou todo conhecido, ficou muito conhecido em todo o Oriente, através de outro monge chamado João Cassiano. Esse João Cassiano, ele foi consagrado a diácono em Constantinopla pelo bispo João Crisóstomo, e ele se tornou depois monge em Marsella, na França. Ele é nascido no ano 360 e viveu até o ano 435. O João Cassiano, pegando as informações de Evagrio, ele lançou um livro. Vários livros ele lançou, mas o livro que se destacou é sobre os 8 vícios principais. Esses 8 vícios principais que se deve lutar contra no cotidiano, contra essas paixões, a fim de ter um coração purificado para estar cheio de amor, ele estava se referindo justamente aos 8 males do corpo de Evagrio. Mas aí você me pergunta, mas pastor, aonde entra 7 pecados capitais? Isto entra no ano 590 ao ano 604, quando o Papa Gregório estava exercendo as suas atividades, e ele, para informar agora todo o Ocidente, ele reduziu de 8 para 7, ele juntou o orgulho com a vaidade, e ele lançou como 7 pecados capitais. Mas por que pecados capitais? Esse capital significa cabeça. Ele se referiu a isso como pecados cabeça que dão origem sequencialmente a outros pecados. Pecados principais, vícios. Só que isso, meus irmãos, não tem na Bíblia dessa maneira. Não tem na Bíblia nem nesta ordem, e também não tem na Bíblia como pecados capitais. Os textos na Bíblia nós encontramos a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas sobre as obras da carne. Nós encontramos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso, recomendações também de uma série de pecados. No livro do Apocalipse, nós encontramos recomendação de pecados em que a pessoa não herda o reino dos céus, não entra na Nova Jerusalém. Então não tem essa ordem que foi colocada.
Nós estamos trazendo essa reflexão a título de informação, porque o mundo cristão tem conhecimento, um base conhecimento disso. Então vamos ver quais são os pecados que eles se referiram como capital e o oposto do pecado, qual a virtude. Então o primeiro pecado é orgulho, igual a soberba, é alta confiança, autossuficiência que as pessoas têm. Mas o oposto disso, a virtude é humildade. O segundo pecado é a avareza, que é a ganância, é a cobiça, é o querer para si. Mas o oposto disso, a virtude é liberalidade, generosidade. O terceiro pecado mencionado, capital, é a luxúria, que é o desejo proibido, o desejo imoral, a lascívia. Mas o oposto disso, a virtude, é moralidade. Além disso, é pureza, é castidade. Quarto pecado capital é a ira, a raiva descontrolada, o ódio possessivo. Mas o oposto disso, a virtude é a paciência, a mansidão, o ser conciliador das coisas. Quinto chamado pecado capital é a gula. Também qualquer coisa que se quer muito sem ter limites. Mas a virtude, o oposto disso, é o equilíbrio, é a moderação, é a temperança, é o domínio próprio. É o oposto disso. Essas são as virtudes. Penúltimo chamado pecado capital é a inveja, a raiva do sucesso dos outros. É o prejudicar a vida alheia. Mas o oposto disso, qual é a virtude? É a caridade, é o amor, é se alegrar com o bem, com o sucesso das outras pessoas. E o último, sétimo e último, é a preguiça, é o recusar esforço, é a moleza para as coisas espirituais. Mas o oposto disso, a virtude, é o fervor para servir ao Senhor. É ser prestativo, é estar pronto para servir a Deus, servir a igreja, servir os santos, servir o próximo. Que Deus abençoe a cada um por assistir até o final essa reflexão. Amém.